E estar hoje como presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais é algo mais do que gratificante. Como que é escolhido um palestrante? Conta um pouquinho dos bastidores do dia a dia pré-evento. Com grandes inovações, com gravações de videocast lá dentro, com palco diferenciado. Existe um momento de mudança muito grande legislativa e a importância do contador, ela fica mais evidenciada. Olá pessoal, vamos iniciar mais um Quality Videocast. E essa semana é uma semana incrível que Minas vai parar. 15ª Convenção de Contabilidade do Conselho Regional de Minas Gerais. Um evento incrível que sempre reúne milhares de contadores. Hoje vamos falar bastante disso com a nossa convidada muito especial. Vamos falar um pouquinho de bastidores de liderança, de eventos e o que esperar do futuro da contabilidade. Sem dúvida, temos um videocast imperdível hoje. E a nossa convidada, Sueli Marques, presidente do CRC. Sueli, seja muito bem-vinda. Um prazer imenso recebê-la aqui no nosso videocast. E ainda, para quem não conhece, eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse como a contabilidade surgiu na sua vida e tudo que trouxe você à presidência de um dos conselhos regionais mais importantes do Brasil, que é o CRC de Minas Gerais. Bem-vinda e a palavra é sua. Olá, Ney, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Falar de contabilidade, falar da minha vida contábil é algo muito gratificante. Eu trabalho com contabilidade desde os 13 anos de idade, então eu já vou completar aí 50 anos de trabalho em escritório contábil. Então, desde aquela parte lá de ter ainda aqueles papéis todos na mão, aqueles diários, aqueles livros diários enormes, gelatina, né, aquelas coisas, aquelas máquinas antigas, e vim acompanhando até chegar hoje nessa inovação na tecnologia. E estar hoje como presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais é algo mais do que gratificante. É realmente culminar a carreira, né, de contadora. Eu que me formei técnico em contabilidade inicialmente, para posteriormente fazer o curso de graduação e chegar e conhecer pessoas, e o fato de estar aqui é o fato de conhecer pessoas, de ter bons clientes e prestar um bom serviço. Então, eu me sinto muito lisonjeada de estar presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Perfeito. Primeiro, parabéns pela trajetória incrível. Eu também tenho 25 anos de contabilidade e passamos por muita transformação, né? Você disse bem o quanto esse mercado nosso foi dinâmico, o quanto a tecnologia tem impactado nisso. Eu imagino que seja um dos temas que a gente vai tratar no evento do CRC. E antes disso, eu quero saber qual que é a sua expectativa para esse evento, a sua expectativa pessoal e institucional da Convenção de Contadores. Pessoal, eu acredito que é uma realização, né? É a segunda convenção que eu participo, que eu realizo enquanto presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, porque eu já estou no meu segundo mandato. A primeira foi uma convenção de muito sucesso, tivemos lá quase 2.000 pessoas inscritas, tivemos momentos de 2.300 pessoas no auditório, e esse ano a nossa expectativa é a continuidade disso. Hoje tratando de transformação, de inovação, trazendo palestrantes muito conhecidos no nosso país, que estão sendo procurados pelos contadores mineiros, pelos profissionais da contabilidade aqui de Minas. Então, estamos trazendo aqui para Minas os palestrantes que estão aí em todo o país. Então, a gente espera aí um público de aproximadamente 2.000 pessoas. Hoje, quase 10 dias antes, um pouquinho bem próximo da nossa convenção, nós já estamos já com quase 80% dos ingressos já todos vendidos, né? Então, a gente espera que essa convenção seja realmente mais um marco na contabilidade mineira. Essa convenção é um sucesso, tanto que a Quality Cert já é a quarta edição seguida, que são os patrocinadores. A gente sempre teve uma impressão muito boa do evento, um público muito consciente, pessoas sempre buscando conteúdo de qualidade. E eu sei a importância e a dificuldade que é organizar um evento desse porte. Quais que são as dificuldades, as dores, os bastidores, como que é escolhido um palestrante? Conta um pouquinho dos bastidores do dia a dia pré-evento, porque a gente só vê a parte boa. E os bastidores, Sueli? Nós temos uma comissão, né? O Conselho Regional de Contabilidade nomeia uma comissão para tratar
do que nós vamos trazer. Né? A partir dessa comissão, nós começamos a buscar os palestrantes. Por quê? São pessoas diferentes, são pensamentos diferentes, então queremos trazer tudo que pode impressionar e pode trazer o profissional da contabilidade para dentro do nosso evento. Estamos trabalhando nisso há quase um ano, para você ter uma ideia, porque desde que terminamos a 14ª convenção, a gente já começa a pensar na 15ª, até mesmo para localização, aonde vamos fazer, vamos repetir. Nós que passamos, você está há 4 anos conosco, você sabe que nós passamos por um período muito difícil, que foi o período da pandemia, tivemos que fazer uma convenção online, foi a primeira convenção online do Brasil que fizemos, a minha antecessora, a presidente Rosa, fizemos assim com todo carinho, trouxemos as pessoas, novas tecnologias para essa convenção e trazendo de volta o público para presencial. Depois da pandemia, trazer o público presencial, alguns queriam muito, outros não, então foi mais difícil essas decisões. Então, trouxemos ao presencial a 14ª, estamos agora providenciando a 15ª, com grandes inovações, com gravações de videocast lá dentro, com palco diferenciado, procurando trazer realmente a transformação de convenção para os conselhos regionais de contabilidade. Perfeito. A convenção sempre um sucesso, com grandes nomes, grandes palestrantes. E um recado para você. Nessa convenção eu tenho uma palestra de liderança, onde eu vou passar passo a passo tudo o que você precisa saber para se tornar não só um grande líder, mas um exemplo de liderança e métodos eficazes de desenvolver os líderes abaixo de você. Quando se fala em escritórios de contabilidade, liderança eficaz é um dos pontos mais difíceis. E eu prometo que eu vou quebrar todos os tabus. Mas, Sueli, as pessoas que ainda não compraram, estamos falando de 80% dos ingressos vendidos. Os 20% que ainda estão na dúvida, por que você acha que essa convenção seria indispensável? Qual o recado para os indecisos? Porque vai trazer muita inovação, porque vai trazer transformação, porque vai trazer temas importantes para o profissional da contabilidade e para os escritórios contábeis, as organizações contábeis. Vamos ter liderança, você vai fazer uma palestra, vamos ter gestão de pessoas, SD, vamos trazer o fórum de área pública, né? Me desculpa, área pública, a gente vai trazer o fórum estudantil, que é para trazer esses estudantes para a nossa classe, trazer o profissional que ainda até nem se decidiu ainda se permanece ou não, a gente tem muito disso, né? Nas nossas graduações, estão lá fazendo, mas ainda não se decidiram, para que tenha uma certeza que contabilidade é a profissão do momento, é aquilo, e nós precisamos de bons contadores nesse país. Que coisa maravilhosa, é exatamente isso. O contador como protagonista, né? É algo que a gente tem falado, e toda vez que a gente pode, a gente tem que exercitar isso. E quando se fala em exercitar protagonismo, eu pego a sua fala de liderança, e não tem como conversar com você numa posição tão importante de líder dos contadores mineiros e não te ouvir sobre liderança. Como líder hoje da classe contábil, que tipo de liderança você acredita? Como você enxerga hoje a liderança nos escritórios de contabilidade? Compartilhe um pouquinho da sua opinião de liderança com a gente. Bom, precisamos dividir. Acho que liderança é trazer para dentro das organizações o conhecimento e dividir esse conhecimento com os nossos colaboradores. Não fazemos sozinhos, você sabe disso, e precisamos de ter pessoas capacitadas para que possam nos auxiliar e trazer isso de uma forma leve. Eu acho que liderança, já foi o tempo de ser uma liderança carrasca, a gente já passou por isso, você está com 25 anos de contabilidade. De contabilidade. Eu também estou com 42 de idade, estou velho já. Eu já passei bem um pouquinho disso, e a gente já passamos pela liderança carrasca, agora é a liderança de aproximação, de aprendizado, de trazer inovação e trazer inovação para essa turma que está chegando. Né? Eu, por exemplo, já estou passando até a minha própria empresa, minha organização contábil, eu já estou passando por ela já, porque eu já estou deixando ela para um grupo, para uma equipe, né? Um familiar tomando conta. Perfeito. Então, assim, é preciso a gente ter essa lisura de entender o problema que eles vão passar. A gente vai passar por uma reforma tributária nesse país, então grandes mudanças contábeis vão acontecer.
acontecer. Eu calculo que nós teremos aí mais ou menos uns 10 anos aí nessa transformação desta reforma, que até que se saiba realmente onde se quer chegar, o que se vai fazer. Teremos algumas coisas que vamos ter que fazer em dose dupla, trazendo o que tem hoje, o que esperamos para o futuro, o que vamos trazer dessa reforma para o futuro. Então, a liderança tem que estar aberta para ouvir principalmente seus colaboradores. Perfeito, Sueli, perfeito. Tem uma parte interessante de liderança que eu falo muito no dia a dia nos meus negócios, é que a gente tem 5 pilares principais. E eu vejo que esse momento da contabilidade, principalmente com mais mudanças, sobretudo reforma tributária, inteligência artificial cada vez mais presente, esses 5 pilares precisam muito ser trabalhados. Eu falo visão, então é preciso que todos tenham a visão do que está por vir. Não dá para esperar, não dá para patinar. Da mesma forma, comunicação, porque quando o líder vê e ele enxerga, é dever dele fazer com que todos enxerguem ao redor. Exato. Autenticidade, porque tem que se dar o exemplo. Delegar, porque sempre é necessário em todo o crescimento. E, por fim, a cultura de feedback, que é algo novo. A gente, quando você fala com muita propriedade de uma liderança menos carrasca, uma liderança mais contributiva, a gente tem hoje muito nítido isso no feedback. Antigamente eram broncas, hoje a gente tem a oportunidade de ouvir genuinamente alguém corrigir, né? E mostrar, né? Isso é um feedback, isso não é uma bronca. A gente ainda tem muitos profissionais da contabilidade, da minha idade, né? De faixas etárias diferenciadas, que não é só o jovem, né? Que está entrando aí na profissão, e que é preciso mostrar. É feedback, não é chamada de atenção, não é corrigir, é mostrar o que é melhor dentro da organização contábil e o que aquilo vai contribuir para o profissional da contabilidade. Perfeito. Eu falo muito de liderança com contadores e quando a gente consegue, de fato, implementar rituais de liderança, faz toda a diferença. É porque, às vezes, o feedback ele não é recorrente. Aí o feedback que acontece a cada 6 meses parece bronca, né? É feedback quando tem alguma coisa errada. Verdade. Agora, quando a gente fala em ritual, quando se coloca isso toda semana, a cada 15 dias ou 30 dias, vai depender de cada necessidade, isso realmente muda o jogo. Mas falando de liderança, eu imagino quanto é difícil, e foi muito mais difícil lá atrás para uma mulher chegar na liderança de um conselho. Então a gente vem de um histórico onde os homens ocupavam essa cadeira. Eu fico entusiasmado, eu fico muito contente sempre que eu posso fazer uma escolha entre uma mulher no poder e o homem. Eu sou dos que votam nas mulheres, mas eu imagino que não seja fácil. Como foi chegar nessa posição, desafios, o que você enfrenta aí hoje e antes? Eu sou a segunda mulher presidente do Conselho Depois da Regional Rosa, de Contabilidade de Minas Gerais. Então, para a Rosa, né, para a primeira mulher, foi algo mais difícil ainda, porque é trazer uma virada de chave, é trazer agora, a gente muda, não estamos mais com os homens à frente do poder, agora vocês vão ter que dividir conosco. Mas hoje a gente mudou isso, hoje a gente não quer mais estar à frente, né? Hoje a gente quer estar lado a lado. E o que aconteceu na mudança, principalmente, né, na que me antecedeu, é que a gente teve que forçar para chegar. E agora não, agora nós queremos estar trabalhando em conjunto. Eu acho que é isso que os homens e mulheres profissionais da contabilidade precisam ter. Hoje somos 52% de mulheres profissionais da contabilidade. Quando a Rosa entrou no conselho, a gente ainda era um pouquinho atrás dos homens. A gente estava em torno aí de 48%, então hoje já somos 52%. Minas Gerais hoje é o segundo estado em números de profissionais da contabilidade. Então, as coisas vão crescendo à medida que a gente vai mudando essa característica, essa fala, esse trazer para próximo de si os profissionais. Eu tenho até um case muito legal de uma pessoa que passou recentemente no exame de suficiência e ela estava comigo no Instagram. Olha, presidente, vou fazer a prova. Presidente, será que eu vou passar? Aí, quando ela passou, presidente, eu passei e tal. Que legal. Então, assim, a gente já colocou o registro. Que legal, vou te dar o registro, quero ser a primeira a te falar. Então, isso traz aquele acolhimento, né, para quem está chegando. Eu acho que essa é um pouquinho da diferença, é acolher. Eu acho que isso é muito da mulher. Não, perfeito. Mulher sempre acolhedora. É o colo da mãe, não tem jeito, né? Mas falando em reforma, que a gente entrou no assunto da reforma, existe um momento de mudança muito grande legislativa e a importância do contador, ela fica mais evidenciada. A Qualit7 é uma empresa que ela foi pensada
para atender escritórios de contabilidade. E hoje nós temos praticamente 10 mil contabilidades parceiras que acreditam e confiam no nosso trabalho. E quando a gente conversa com eles, a gente ainda se sente muitas das vezes muito profissional inseguro com a categoria, ou muitos estudantes ainda com certo receio de escolher a contabilidade. E a gente tem momentos tão marcantes como a reforma tributária. Como que a gente consegue, como contadores, a gente como grandes parceiros de contadores, o conselho, aproveitar as mudanças e as oportunidades para mostrar o quão é relevante, importante e é uma profissão que tem que ser altamente desejada? Bom, Ney, eu sempre falo o seguinte: contabilidade é a profissão que vai levar à reforma tributária, né? A reforma tributária está nas nossas mãos. E a gente tem nossos parceiros, fornecedores de softwares, principalmente, que precisam e que vão nos ajudar com relação a isso. Então, ou seja, entramos com a legislação, procuramos esses parceiros para trazer informação e que eles, a partir dessas informações, consigam nos ajudar. Nossa ideia agora, a partir de agora, é acompanhar, né, o profissional da contabilidade. Ele deixou de ser já há algum tempo, né, o fazedor de guias, o calculador de tributos. Hoje nós estamos juntos, parceiros do nosso cliente. Então é isso que o profissional precisa buscar, e é por isso que a gente tem convenções, é por isso que temos treinamentos, principalmente os conselhos regionais de contabilidade e o Conselho de Minas, principalmente. Temos aí cursos EADs, cafés contabilistas, trazendo pessoas importantes para poder falar dessa transição, para que essa transição não seja dolorosa, já que ela é necessária para o país. Perfeito. E quando a gente volta lá atrás, a imagem do contador, da época que eu comecei, era uma imagem naturalmente analógica, porque trabalhávamos com os recursos analógicos. Sim. Mas aquele contador com o escritório repleto de caixa box, calculadora em cima da mesa, ele tem dado lugar para um novo contador, mais digital, muito mais consultivo, e que o próprio cliente passa a respeitar muito mais por entender o papel. Quando você fala que ele não é mais uma simples pessoa para calcular guias, um desenho novo já não traz isso, e a reforma evidencia isso claramente, né? Claramente. A reforma está aí para evidenciar mais ainda isso que eu acabei de falar. Porque hoje nós somos quem levamos para o cliente, para a economia do país, os resultados dessa mudança na reforma tributária. Sueli, eu sou contador e sou advogado também. Quando eu estudei, era mais glamuroso ser advogado. Era mais interessante, era mais legal. E hoje, quando eu olho para os meus colegas que fizeram direito e os meus colegas que fizeram contabilidade, os que fizeram contabilidade estão mais bem-sucedidos na maioria dos casos. Contabilidade tem algumas vantagens: honorários recorrentes, uma necessidade absoluta de todo CNPJ tem um contador responsável. E quando a gente olha esse desenho econômico positivo que a contabilidade traz, o que falta agora são mais pessoas para falar disso, né? Eu sou uma das vozes que sempre fala dos contadores da categoria, eu sou um entusiasta, mas tem pessoas nos ouvindo que ainda não escolheu a profissão. Eles estão perdendo uma oportunidade enorme. Estão perdendo a oportunidade de estar ajudando a economia do país. Eu sou muito suspeita a falar que eu sou uma pessoa eternamente apaixonada pela contabilidade, e eu acho que os advogados são nossos parceiros, sim. Eu acho que são atividades que se completam, né, em termos de ajuda, de legislação, de entender, de compartilhar esse entendimento. Então, nos ajuda muito. Mas a contabilidade, eu ainda acho que ela... Eu já ouvi falar muitas vezes, sabe, Ney, que contabilidade ia acabar. Isso eu escuto, acho que desde os meus 13 anos de idade, desde que eu entrei, né, na contabilidade. E, ao contrário disso, eu só vejo a contabilidade crescer. Perfeito. Eu só vejo a oportunidade que cada vez o profissional da contabilidade tem de estar ajudando o país, a economia e as empresas em geral. Fora a contabilidade, o nosso mercado principal é certificação digital. E é uma atividade regulada. Então, desde o nosso primeiro dia de atividade, eu escuto todos os anos que a certificação digital vai acabar. E a cada ano que eu ouvi isso, eu investi, e olha onde a gente chegou. Um crescimento absoluto, foram mais de 1 milhão de certificados digitais emitidos. Então, a gente sempre viu a dificuldade como oportunidade.
Ainda dentro de reforma tributária, os escritórios que hoje talvez estejam cobrando honorários baixos, com uma dificuldade de receita, a reforma tributária vem também para ser uma oportunidade de elevar os ganhos do contador, não é isso? Exatamente. Ela pode elevar os ganhos do contador, ela pode fazer com que o contador mostre para o seu cliente a real necessidade de se ter um contador, porque muitos ainda não entendem, né? A gente passa por isso, nós passamos por isso no nosso dia a dia, e entender a responsabilidade que o contador tem, isso vai trazer para os profissionais da contabilidade um ganho real. Eu acho que hoje, igual você colocou aí há pouco tempo, você falou assim, eu vejo os contadores bem-sucedidos, mas por quê? São os contadores que buscaram, buscaram ser bem-sucedidos, que buscaram conhecimento, que buscaram conhecimento através de eventos como a nossa convenção, onde vão ouvir muitas pessoas, onde vão fazer network, trazer troca de ideias. Para mim, eu acho que é o que traz de melhor. Eu, quando troquei muitas coisas da minha organização, é porque eu ouvi as pessoas de fora, de onde vinha, o que fizeram para que isso acontecesse. Perfeito. O contador hoje, ele é, principalmente das micro e pequenas empresas, esse contador ele é muito mais que um contador. Ele é um consultor de decisões diárias, ele é uma pessoa que vai orientar para aquisição de crédito, que ele orienta tem como contratar. Então, no final, ele acaba sendo contador, ele acaba sendo advogado de maneira indireta, ele acaba sendo consultor financeiro, em alguns casos até psicólogo. Então, a gente sabe o quanto o contador ele é acionado por frentes diferentes. E é muito difícil, nós temos uma legislação complexa, nós temos prazos muito duros do governo. Quando a gente enfrenta todo esse cenário, a gente fala muito da importância de ter parceiros estratégicos. Como que você vê a importância dos contadores hoje deixar de ter simplesmente fornecedores e ter parceiros que contribuam com eles para tomadas de decisões assertivas, para elevar a remuneração do escritório? Como que isso é visto hoje? Olha só, Ney, parceria, eu sempre tenho parceria que ela tem que ter resultado para ambos os lados. Então, existem as parcerias de contador, a gente acabou de falar aí dos advogados, além dos advogados, consultores, a gente tem que ter esse respaldo, né? Sozinhos não conseguimos e a gente precisa ter alguém que nos ajude também a entender a legislação, alguém que nos escute também. Eu falo que todo contador devia ter um psicólogo na família, eu ainda bem que eu tenho, ainda bem que eu tenho, mas assim, a gente precisa estar lidando com todas essas mudanças com muita lisura e trazendo essas parcerias de uma forma muito clara, distribuindo a nossa confiança não só no nosso cliente, como também nos nossos parceiros. Eu acho que a gente muda a vida do profissional da contabilidade quando começamos a pensar em parceria com outras profissões. Eu sou um entusiasta de parceria, né? A QualityCert ela nasceu com o único objetivo de ser parceira dos contadores e de todos os conselhos. E a gente sempre está presente em eventos. Esse ano serão 48 eventos que estaremos presentes. Então é um compromisso muito sério do nosso lado. Quando a gente falou em 4 anos de convenção, são 4 edições. Como elas são bienais, são 8 anos que a gente já está ao lado do CRC. Então, para a gente também parceria é coisa séria. O nosso desejo é que todo mundo que está ouvindo e que está achando que está sozinho e que quer um parceiro para levar soluções, seja de registro de marcas, SST, certificação digital, que a QualityCert seja sempre uma opção disponível para que você atenda melhor o seu cliente e remunere muito melhor o seu time, porque todo parceiro da QualityCert, ele sempre leva a solução para o seu escritório. A solução deixa de ser da Quality e vira efetivamente dos escritórios. E a feira de negócios, né, que a gente tem na convenção, eu acho que traz essa tranquilidade para todo profissional da contabilidade que nos visita na convenção. A feira de negócios do evento é muito boa. Como a gente faz muito eventos, a gente consegue também avaliar e criticar. Então, os intervalos da feira são suficientes para que todo mundo conheça as soluções. Você tem 2 shows esse ano também, né? Temos 2 shows. Nós temos, na verdade, nós vamos ter 3 shows. Tem uma surpresa? Tem uma surpresa no final da convenção, nós temos uma surpresa para todos. A gente está trazendo a banda Blitz, nós estamos trazendo também a banda Chevette Hatch para fazer um happy hour para nós, e no finalzinho, no show,
com Serginho Groisman. A gente também tem boas surpresas aí para os profissionais da contabilidade, mostrando aí o protagonismo feminino na Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. Que maravilha, que maravilha. É muito legal isso, porque quando tem uma atração no final, as pessoas não só ficam até o final, o que é interessante para patrocinadores, interessante para o evento, como todo mundo sai feliz e divertindo ao final, né? Verdade. É bem interessante. Tem muito evento que é um tédio, e pessoal, quem nunca foi na convenção do CRC, não tem tédio. É conhecimento, desenvolvimento, e ao final, 2 shows mais um show surpresa. Imperdível, né? Exatamente. Então, esperamos todos lá. Então, esses 20% que ainda falta, a gente espera completá-los rapidamente. Tenho certeza que depois de hoje, praticamente todos os ingressos vendidos. Isso. E voltando na convenção, a gente tem falado muito sobre inteligência artificial também, não só reforma tributária. Algumas profissões existem um risco mais eminente, inclusive preocupação de boa parte do trabalho ser substituído. Em alguns momentos falam também da substituição do contador por inteligência artificial, mas tudo que eu acompanhei de perto, eu vejo que ela é um motor para cada vez transformar o contador ainda mais consultivo, ainda mais dinâmico. E como que isso vai ser tratado? É um assunto que será tratado na convenção? É um assunto também que será tratado na convenção, porque precisamos mostrar para o profissional da contabilidade que a inteligência artificial ela é uma nossa parceira para a contabilidade. Ela vai nos trazer informações para que possamos levar informações confiáveis para os clientes. Então, a gente vai falar sobre inteligência artificial também na Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. E uma coisa interessante que eu acompanho com os colegas é todas as vezes que eles conseguem ter tempo para receber o cliente no escritório, fazer uma boa reunião com o escritório, esse cliente ou ele fica mais satisfeito, o que é uma ótima estratégia para o sucesso do cliente, ou em alguns casos esse cliente compra mais ou até aumenta os honorários ou indica. É o melhor cenário. Cliente que indica, cliente que compra mais e aquele cliente que fica. A IA, eu vejo muito ela como uma base muito boa pré-reunião. Análise mais rápida de dados, demonstrações claras, mas o cliente ainda quer apertar na mão do contador e olhar no olho, né? E tomar um cafezinho. Aí comer um pão de queijo. E comer um pão de queijo, com certeza. Receber o cliente, né, nas empresas é algo que nos traz bastante alegria, porque estamos compartilhando com ele ali dados que às vezes ele desconhece. Então, a IA, os novos relatórios, né, os mornings que aí existem, isso nos trouxe a garantia e a forma fácil de falar com o cliente. E quando ele vai até nós, ele às vezes a gente consegue trazer novos produtos que a gente possa estar oferecendo para esse profissional, para esse cliente. Perfeito. A convenção ela é um evento maior, é um evento bienal, mas o CRC também tem eventos regionais ativos, né? Temos. Esse ano nós vamos fazer 11 eventos, já fizemos 4. A gente procura ir sempre nas cidades polos, né? O nosso próximo evento vai ser na cidade de Juiz de Fora, e temos os demais programados que já estão no nosso site, levando sempre uma palestra técnica, e também levando uma palestra já de motivação, para falar um pouquinho de leveza para o profissional da contabilidade daquela região. E é uma forma do CRCMG aproximar, né? Hoje nós somos 853 municípios, então humanamente impossível, né, a presidência, né, o estar presente em todos os municípios, mas temos aí com os nossos conselheiros, somos 54 conselheiros que estão espalhados pelo estado, temos 25 representantes espalhados pelo estado, isso cada um pega uma grande área do estado e a gente leva esses seminários, que é o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, para levar informação e para que o profissional da contabilidade se sinta perto do CRC. Perfeito. E veja o trabalho que a gente faz em prol da classe contábil. O nosso time acompanha esses seminários, a gente sempre viaja junto com a equipe do CRC para acompanhar os seminários. Parabéns pelo trabalho. E eu gosto muito da ideia daquela pessoa que está distante, ela não ter que ir sempre até o conselho. Quando a gente faz o seminário, que na verdade é o conselho indo até elas, isso gera muita conexão. Então, exato. Parabéns pelo trabalho. Esse ano a gente já está inovando um pouquinho. Fizemos 11
projeto para 11 seminários, mas agora estamos fazendo os cafés, aí a gente passa uma cidade próxima, para lá, faz um cafezinho, faz uma parceria com uma associação, temos muitas parcerias com associações de municípios, né, de profissões, então a gente faz um café, mostra o que a gente faz, ou seja, justifica para o profissional da contabilidade a missão do Conselho Regional de Contabilidade. Perfeito. Quando se fala em convenções, quando se fala em seminários, uma coisa muito importante que as pessoas sempre tentam trabalhar é a capacitação e qualificação do público. No caso, como é um evento específico de contabilidade, nós esperamos ter na maioria contadores, estudantes de contabilidade ou profissionais da área contábil. O que a gente espera que eles devem ter em mente para o evento? Com que mindset que eles têm que chegar no evento? De aluno, de entusiasta, de profissional do futuro. Como você quer que essas pessoas cheguem, olhem para o palco e estejam pensando na hora? Olha, eu gostaria que chegassem como entusiastas, né? Mas eu acho que a gente está ali também para ensinar, né? Para mostrar algumas novidades, para mostrar o que pode ser mudado na realidade do dia a dia dele, seja uma cidadezinha menor, né, do interior do estado. Então, que ele vá de cabeça aberta para ouvir aquilo que o palestrante tem ali para mostrar e a gente também vai ali para mostrar para ele. E é legal que essa cabeça aberta, se ele consegue de fato assimilar tudo e entender, ele consegue ser um propagador. Então, mesmo aquelas pessoas que não puderam da cidade dele vir no evento, ele consegue levar o recado, né? Ele leva o recado e ele aproxima essas pessoas da gente, essas pessoas começam a visitar mais os nossos sites, os nossos cursos EAD, os nossos cursos online, que temos também, e participar dos nossos seminários sempre que possível. Porque tem muita coisa boa disponível, falta a todo mundo usar, né? Falta todo mundo usar, e no nosso site tem tudo, todas as nossas ações. Para você ter uma ideia, nós temos 14 grupos de trabalhos temáticos, ou seja, se você é um perito, pode se aproximar do nosso grupo de estudos técnicos de perícia, que lá na nossa página vai ter pessoas lá que vão te atender. Todos são escolhidos em todo o estado para estar, pessoas de conhecimento na área, para estar disseminando aquela técnica. Então, perícia, auditoria, normas, organizações contábeis, até ajudar como proceder, né, numa organização nova. Tem o jovem empreendedor, tem o jovem, o CRC jovem, então a gente está sempre ali colocando tudo à disposição do profissional da contabilidade, uma gama imensa de trabalho que a gente faz. Excelente. Profissional, você que quer se desenvolver, capacitar, é só entrar no site do Conselho Regional de Minas Gerais. Qual que é o site, Sueli? www.crcmg.org.br. Perfeito. Pessoal, já estamos no final desse videocast. Acho que o evento agora vai ficar a cargo de quem tiver a oportunidade de participar. Tenho certeza que vai ser de grande valia para quem estiver presente. Que ainda tiver em dúvida dessa decisão, a Sueli já falou, compre antes que acaba. E Sueli, qual que é o recado final que você dá para toda a classe contábil, presente ou não no evento? Olha, estamos preparando um evento com muita dedicação, com muito carinho, para atender a todo profissional da contabilidade. E o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais está sempre à disposição. E um detalhe que eu esqueci de falar para você, Ney, a gente tem uma sala do profissional da contabilidade lá dentro da nossa sede. A gente pode atender esse profissional pode agendar para vir aqui em Belo Horizonte. Se ele é do interior, ele vem a Belo Horizonte, precisa de um lugar para ser atendido, a gente tem uma sala do profissional da contabilidade dentro da nossa sede. Então, venha nos visitar, venha nos conhecer, participe dos nossos cursos, nossos cafés e da nossa convenção.